Durante muito tempo, eu achei que o universo estivesse em silêncio. Eu pedia, repetia, mentalizava e nada acontecia. Era frustrante sentir que, mesmo me esforçando tanto, as coisas não fluíam. Parecia que existia um muro invisível entre o que eu desejava e o que eu vivia. Até que um dia tudo virou do avesso e eu descobri que o problema não era a falta de resposta, era a forma como eu estava escutando. Foi só quando parei de tentar controlar tudo e comecei a me alinhar por dentro que as respostas começaram a chegar. Não em palavras, mas em sensações. Não com pressa, mas com sincronia. Quando minha vibração mudou, o campo respondeu. E respondeu de forma quase imediata. A vida não é sobre correr atrás. É sobre emitir o sinal certo e deixar o campo trabalhar por você. A maioria das pessoas insiste em repetir frases sem presença, sem sentimento, sem coerência. Mas o universo não se impressiona com esforço cego. Ele responde àquilo que vibra como verdade. E quando você entra nesse estado, mesmo por um instante, você sente. Algo dentro se alinha. Algo fora começa a se mover. Não há como explicar. Só há como experimentar. O que você vai ouvir agora não é mais uma técnica. É um chamado. Um código vibracional que pode mudar tudo se for sentido de verdade. Não ouça com pressa. Não ouça com dúvida. Ouça com o coração aberto, com a intenção clara, com emoção sincera, porque quando esse tipo de escuta acontece, o universo não demora para responder, e quando ele responde na hora. Eu passei muito tempo tentando ouvir o universo no meio do barulho. Notícias, redes sociais, cobranças, dúvidas. Era impossível receber qualquer resposta ali, mas houve um momento em que tudo ficou insustentável. Me afastei de tudo por uns minutos e apenas respirei. No silêncio, sem querer, algo me respondeu com uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Aquilo me marcou. Não era uma voz externa, era algo mais sutil, como se o campo tivesse se alinhado comigo naquele instante. Descobri ali que o silêncio não é ausência. O silêncio é presença. E dentro dele existe um espaço onde o invisível pode finalmente se manifestar. Eu não precisei fazer nada. Apenas deixar de tentar controlar. Criei o hábito de parar por 5 minutos todos os dias. Às vezes antes do café, outras vezes no carro. Não era uma meditação complexa. Era só um espaço sem ruído. E quanto mais eu fazia isso, mais sentia esse campo me respondendo. Não com palavras, mas com intuições, arrepios, uma certeza leve que nascia do nada. Algumas respostas chegavam no corpo, outras em pequenos sinais ao longo do dia. Mas elas só vinham quando eu parava. Comecei a confiar tanto nesse processo que parei de buscar fora. Entendi que toda resposta começa dentro, mas ela só aparece quando eu me permito escutar sem ansiedade. O universo, no fim, precisa de espaço. E eu sigo voltando para esse espaço sempre que tudo parece embaçado, porque ele nunca falha, e porque quanto mais eu escuto, mais eu percebo que as respostas não são dadas com som, mas com frequência. E tudo começa a mudar quando eu me calo por dentro, mesmo que só por um instante. Eu costumava viver no futuro, imaginando o que poderia dar errado, antecipando problemas, tentando prever tudo. Minha mente pulava de uma preocupação para outra, e o presente era só um lugar de passagem. Mas nada se movia. Foi só quando comecei a trazer minha atenção para o agora, de verdade, que as coisas começaram a responder. Percebi que intenção sem presença é só desejo vazio, e presença sem emoção é só observação passiva. Quando eu uni os dois, intenção clara e emoção elevada, algo mudou. Era como se eu tivesse apertado um botão invisível. Comecei a me sentir mais centrado, mais magnético, e o mundo lá fora reagia como se tivesse recebido o recado. Minha prática era simples. Acordava, colocava a mão no peito e declarava mentalmente o que eu queria viver naquele dia. Mas eu sentia como se já estivesse vivendo. Escolhia uma emoção e me banhava nela. Amor, gratidão, confiança. Era como se eu estivesse me sintonizando com a realidade que eu queria atrair. E o campo reagia. Comecei a notar sincronicidades pequenas. Coisas que antes pareciam aleatórias começaram a fazer sentido. O tempo fluía diferente. A comunicação com as pessoas melhorava. Portas se abriam.
Não era mágica, era coerência vibracional. Eu estava me tornando um transmissor claro, sem interferência, e o universo respondia com precisão. Hoje, se algo trava, eu paro. Não corro atrás, não imploro. Eu só volto para essa prática. Presença, intenção, emoção. 3 chaves que alinham minha frequência. Porque se o universo é um espelho, eu sou o reflexo daquilo que sustento. E quando o reflexo está limpo, a resposta vem mais rápido do que eu esperava. Eu passei anos pedindo. Pedia com palavras bonitas, pedia com fé, pedia com força, mas tudo ainda parecia distante. Quanto mais eu pedia, mais eu sentia que aquilo que queria não estava comigo. Até que um dia, eu simplesmente parei de pedir e comecei a sentir. Não era mais sobre repetir frases, era sobre me ver vivendo aquilo agora. Foi estranho no começo. Fingir que algo já era real me parecia ilusão, mas eu continuei tentando. Fechava os olhos e me colocava dentro daquela realidade como se estivesse num filme. Sentia o que meu corpo sentiria. Respirava como se já tivesse conseguido. E aos poucos, essa simulação deixou de ser mental. Virou verdade interna. Quando senti gratidão por algo que ainda não havia acontecido, entendi o que era criar. O universo não responde ao que eu quero. Ele responde ao que eu sou. E naquele momento eu era a versão que já havia recebido. Não importava o cenário externo. Dentro de mim aquilo já estava concluído. E foi aí que tudo começou a mudar. Adotei isso como um ritual. Toda manhã, antes de tocar no celular, eu criava essa realidade interna. Não precisava durar muito. Bastavam alguns minutos com foco e sentimento sincero. Quando eu fazia direito, o campo respondia quase de imediato. Uma mensagem, um encontro, uma ideia. Algo sempre acontecia. Hoje eu quase não peço mais. Eu sinto, eu declaro, eu escuto com o coração, porque a mente duvida, compara, analisa, mas o coração acredita. E quando eu sinto como se já fosse real, é como se o universo não tivesse escolha. Ele apenas acompanha a vibração que eu escolhi sustentar. Durante muito tempo, eu achava que estava fazendo tudo certo. Repetia afirmações, visualizava, mentalizava, mas por dentro, eu estava tenso. Dizia que confiava, mas vibrava em insegurança. E foi aí que entendi. O universo não escuta minhas palavras. Ele sente minha vibração. E a minha vibração era medo disfarçado de fé. Essa percepção doeu, porque me obrigou a ser honesto comigo mesmo. Eu estava tentando controlar o universo, não confiar nele. Queria forçar resultados, apressar processos, fugir da dor. E quanto mais eu forçava, mais distante tudo ficava. Era como se minha ansiedade empurrasse as coisas para longe, em vez de aproximar. Então comecei a trabalhar diferente. Antes de qualquer afirmação, eu respirava fundo. Me centrava. Me perguntava: o que eu estou sentindo agora? Se havia medo, eu não fingia. Eu acolhia. E só depois, quando meu corpo estava em paz, é que eu declarava minhas intenções. Isso mudou tudo. As palavras finalmente tinham força. Entendi que fé não é ausência de dúvida. É presença de confiança. É um estado interno de rendição tranquila, não de controle disfarçado. E quando eu vibrava nessa frequência, mesmo que por alguns minutos, o campo respondia. A vida se reorganizava sem esforço, porque eu não estava mais tentando convencer o universo. Hoje, se eu percebo tensão, eu paro, eu silencio, eu ajusto a emoção antes da intenção. Porque se o que vibra é medo, não adianta afirmar 1000 vezes. Mas se o que vibra é fé, bastam algumas palavras para o universo começar a se mover. Foi difícil aceitar que eu era responsável por aquilo que vivia. Era mais fácil culpar os outros, o sistema, as circunstâncias. Mas quando comecei a estudar o campo quântico, não teve mais como fugir. Minhas emoções diárias, meus pensamentos repetidos, meus estados internos, tudo isso era um sinal. E o universo só fazia devolver o que eu emitia. No início eu oscilava muito. Um dia me sentia em paz, no outro mergulhava em escassez. Queria abundância, mas vibrava medo. Queria amor, mas esperava rejeição. Foi nesse conflito que percebi. Não basta vibrar certo por alguns minutos.
É a constância que transforma. É o que eu sustento quando ninguém está olhando o que realmente cria. Então comecei a treinar minha frequência como se fosse um músculo. Usava músicas que me elevavam. Respirava de forma consciente. Evitava repetir histórias antigas. Criava âncoras emocionais, frases, imagens, sensações que me mantinham em coerência mesmo nos dias difíceis. E pouco a pouco essa vibração virou o meu novo padrão. Com isso, a realidade externa também começou a mudar. Relações mais saudáveis surgiram. Oportunidades inesperadas apareceram. Era como se o mundo lá fora estivesse apenas acompanhando o meu campo. Nada forçado, tudo em fluxo. E quanto mais eu mantinha o sinal estável, mais respostas surgiam, quase sem esforço. Hoje eu não espero a realidade mudar para me sentir bem. Eu me sinto bem para mudar a realidade, porque entendi que o campo não julga, não seleciona, não premia. Ele só espelha. E se eu sou o transmissor, então tudo começa aqui, dentro de mim. E se eu sustentar isso, o mundo não tem escolha. Ele responde. Eu já repeti afirmações como um robô, 100, 200 vezes por dia. Achava que quanto mais vezes eu dissesse, mais rápido as coisas aconteceriam. Mas, no fundo, eu estava só preenchendo o silêncio com barulho. Nenhuma daquelas palavras me tocava de verdade. E o universo não reagia, porque minha vibração estava vazia de sentimento. Foi só quando um dia parei de repetir e simplesmente escutei. Escutei com o corpo, com o coração, com a alma, que algo mudou. Eu falei menos, mas senti mais. Escolhi uma única frase, uma que me atravessava como verdade. Fechei os olhos, respirei fundo e deixei ela me invadir. E aquilo foi muito mais poderoso do que 1000 repetições. Comecei a praticar esse novo jeito. Não era sobre quantidade, era sobre qualidade vibracional. Às vezes eu ouvia a afirmação como uma música. Outras vezes sussurrava baixinho como se fosse um segredo sagrado. E sempre que eu sentia arrepio, calor no peito ou vontade de chorar, eu sabia. Meu campo estava reagindo. Aos poucos percebi que a intensidade de um único momento de verdade era suficiente para alterar o meu estado. E se eu repetisse esse momento com frequência emocional, não com obrigação, tudo ao meu redor começava a refletir essa mudança. Pequenas coincidências, conexões espontâneas, sensações de leveza sem explicação. Hoje eu escolho poucas frases, mas as vivo como se fossem meu novo código. Deixo que cada palavra me transforme antes mesmo que a realidade mude. Porque o universo não mede o número de vezes que eu falo. Ele sente o quanto daquilo vibra como real dentro de mim. Houve um dia em que eu estava cansado de tudo. Parecia que nada fluía. Em vez de tentar resolver, eu sentei no chão, fechei os olhos e respirei. Uma frase veio à mente, simples e familiar. Eu já a tinha repetido muitas vezes, mas daquela vez eu não disse com a boca. Eu escutei com o corpo inteiro. E pela primeira vez, eu acreditei nela. Era como se cada célula tivesse escutado junto comigo. Meu peito se expandiu, as lágrimas vieram sem aviso. Eu não forcei emoção, eu permiti. E naquele momento eu entendi que algo dentro de mim havia mudado. Não porque eu visualizei o futuro, mas porque aquela afirmação virou minha verdade interior. Desde então, sempre que sinto desalinhamento, eu volto para esse ponto. Não invento novas frases. Eu escolho uma, respiro com ela, me conecto como se não houvesse mais nada além disso. E quando a presença é total, a energia muda. Eu percebo a mudança primeiro no meu corpo, depois nos pensamentos e, por fim, no mundo externo. Às vezes, depois dessa prática, as ideias surgem do nada. Outras vezes, uma ligação inesperada resolve o que parecia bloqueado. A matéria começa a se reorganizar sem que eu precise agir desesperadamente. Porque quando o campo muda, tudo muda. E o campo só muda quando eu consigo parar e sentir. Hoje, eu não busco mais fórmulas complicadas. Eu busco presença. Porque uma única afirmação sentida com o coração é mais poderosa do que qualquer esforço mental. E quando isso acontece, o invisível começa a ganhar forma diante dos meus olhos. Durante anos, eu achei que precisava fazer mais, repetir mais, pedir mais. Como se o universo fosse uma entidade distante, difícil de acessar. Mas quanto mais eu tentava convencer o universo, mais exausto eu ficava.
Até que um dia, em silêncio, caiu a ficha. O universo já sabe. O que faltava era eu acreditar. De verdade. A resistência não estava fora, estava em mim. Eu dizia que queria, mas duvidava por dentro. Criava afirmações lindas, mas o fundo do meu ser ainda achava impossível. Foi aí que decidi inverter o processo. Em vez de tentar mudar o externo, comecei a trabalhar o interno. Repetia para mim mesmo em voz baixa: "E se já for possível?" Essa pequena frase me abriu portais. Ao invés de implorar por mudanças, comecei a cultivá-las dentro de mim. Criava imagens mentais, mas principalmente emoções. Sentia como se já tivesse acontecido. E quando essa convicção vibrava de forma autêntica, o mundo respondia. Coisas se destravavam como se alguém tivesse apertado um botão. Eu percebi que o universo não espera palavras perfeitas. Ele responde a alinhamento interno. Quando eu estou convicto por dentro, mesmo que nada fora tenha mudado, a frequência já se eleva. E é isso que cria o novo, um pensamento coerente, uma emoção elevada, uma certeza silenciosa de que tudo já está se movendo. Hoje, eu não busco mais provar nada para o universo. Eu busco me lembrar de quem eu sou. E quando essa lembrança chega, quando meu corpo inteiro vibra já é possível, o campo inteiro responde, e responde rápido, porque a criação não vem de fora. Ela começa quando eu escuto e acredito por inteiro. Agora que você sentiu isso no corpo, a escolha está feita. Porque não se trata de teoria, nem de palavras bonitas. Se trata da frequência que você decidiu sustentar daqui para frente. Nada do que foi dito aqui vai funcionar se virar só mais uma ideia guardada. Mas se você aplicar, o universo não vai ter como ignorar. Então, qual emoção você vai escolher repetir amanhã de manhã? Qual sinal você vai emitir quando ninguém estiver vendo? Vai continuar esperando uma resposta ou vai se tornar a própria vibração da resposta? Isso é criação consciente. Isso é transformar o campo antes de tocar na matéria. Lembre-se, você não precisa mais convencer o universo. Precisa convencer apenas a si mesmo. E quando isso acontece, tudo se reorganiza ao seu redor. É assim que começa a mágica. Ou melhor, é assim que começa o natural. Porque viver em coerência com quem você realmente é o que o universo sempre quis te mostrar. Se esse conteúdo tocou em algo aí dentro, se você sentiu que esse é o seu momento, então inscreva-se agora no canal. Ative as notificações e permita que essa frequência continue te encontrando todos os dias. A sua transformação começa com um som, mas só se você escutar com verdade. A escuta já começou. Agora é sua vez de sustentar o sinal.